Boa tarde a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse evento que faz parte da Semana de Conscientização e Combate ao Assédio, organizada pela Comissão Permanente de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e Moral, a COPEASME. Desde já agradecemos a presença de todos. Antes da palestra, teremos o pronunciamento de Rodrigo Gesser, que é diretor de Programas e Projetos do Governo, representando o gabinete do prefeito. Boa tarde, doutor Alexandre. Cumprimentando o doutor Alexandre e cumprimento os demais aqui no plenário da Câmara Municipal de Brusque. Representando o prefeito André Vecchi e o nosso vice-prefeito Deco Batiste, né? A gente gostaria de salientar que a gente pactua e também acredita, né, numa sociedade com base no respeito de todos, sem distinção de classe, gênero, raça, cor ou credo, né? E com respeito à diversidade é a base que sustenta a harmonia entre todas as pessoas e suas diferenças. Então, combater o assédio, né, de qualquer forma, em qualquer ambiente que ele aconteça, eu acho que é uma das premissas para que a gente consiga fazer uma sociedade melhor e mais justa, né? Então, gostaria de dar essa abertura, representando aqui o prefeito André Vecchi, o nosso vice Deco Batista, além dos outros programas que a gente tem com relação a compliance também, buscando fazer uma gestão com maior responsabilidade, maior justiça e respeito a todas as pessoas. Muito obrigado. Obrigada, Gesser. Assistiremos agora à palestra intitulada Assédio Moral no Serviço Público, ministrada pelo Dr. Alexandre Pris, advogado, mestre em Direito e docente da Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Com vocês, o professor Pris. Boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito e que encaminhou seu representante, o Gesser, que nos autorizou assim chamá-lo, Gesser. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, excelentíssima senhora presidente da Comissão de Combate ao Assédio do município de Brusque, todos os membros da comissão, ex-alunos, advogados, procuradores, hoje que são parte da Comissão de Combate ao Assédio, amigos próximos aqui do município de Brusque, e faço o cumprimento específico da servidora Bruna, trabalha lá na educação. Então, meus cumprimentos a todos vocês. Quero, em primeiro lugar, também agradecer o convite, dizer que para mim é uma honra poder conversar com vocês sobre um assunto tão polêmico e tão importante aqui para a administração pública, para os servidores públicos. Nós vamos falar sobre assédio moral, meus caros. E eu vou pedir a gentileza de depois poder me locomover para não precisar falar aqui preso da tribuna, tá? De toda forma, eu quero agradecer encarecidamente, muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia, dizer que é um tema de extrema importância para todo o serviço público brasileiro, para as pessoas, para os seres humanos, falarmos de assédio moral no serviço público. Eu preparei uma apresentação rápida, à medida que eu for falando, eu vou transmitindo para vocês. Deixei alguns dados aí que são pessoais, aqueles que quiserem entrar em contato. Meu escritório fica localizado em Itajaí, certo? Atuo apenas em direito administrativo e com servidores públicos. Meus caros, vamos falar então de assédio. E aí, o que vocês veem? Eu quero que vocês participem, embora esteja distante, né? Não consiga falar pertinho de vocês, eu volta e meia, vou chegar mais pertinho de vocês aí, tá? Mas eu gostaria que vocês participassem. E o que vocês estão vendo nessa imagem? Por gentileza, alguém pode me dizer, pode levantar a mão aí e falar? O que você vê aqui? Alguns veem o quê, Tati? Uma caveira? Ou viram uma moça em frente a uma penteadeira? Ou duas, mãe e filha? O que vocês veem ali?
Por que essa provocação, meus caros? Primeiro, nós temos que entender o que é assédio. O que é assédio moral? O que é assédio sexual? Nós, infelizmente, podemos trilhar o caminho dos excessos. Nós podemos trilhar o caminho dos exageros. E o ser humano tem essa tendência de entender que tudo é assédio ou entender que nada é assédio. E o que eu me proponho conversar com vocês, nós conversarmos hoje, é o bom senso, é o equilíbrio, é aquilo que protege o servidor, mas que não descamba, vou tomar liberdade de usar essa expressão, para os exageros, para os excessos. E com isso não quero deixar de proteger ou de denunciar e de deixar muito claro o que é o assédio. Não, pelo contrário, para que se proteja efetivamente as pessoas contra o assédio, nós não podemos entender que tudo é assédio, como muitas e muitas vezes nós temos dentro da administração pública, como um todo. E por que tem essa imagem, essa provocação aí que eu catei aí da internet? Porque alguns vão enxergar nessa situação talvez uma caveira e outros uma mulher em frente à outra. A provocação é muito simples. O que é assédio? Nós não temos na nossa legislação um conceito fechado, dogmático, ortodoxo de assédio Nós temos características, nós vamos falar sobre isso hoje. Nós temos características, o que é o assédio, como é que ele se configura. Mas muitas situações elas podem se pintar para nós como algo abusivo, algo ilegal, ilícito, quando na verdade é a minha interpretação particular, porque aqui cada um tem a sua interpretação dos diversos fatos da vida. Assim o é quando o Ministério Público atua na prevenção à corrupção, pode olhar para um ato, e vocês são servidores públicos, o Ministério Público olha para um ato, entende que ali há uma ilegalidade numa determinada licitação, mas é uma interpretação porque a lei admite interpretação. E ao averiguar, ao investigar, o próprio Ministério Público entende que ali não existe aquela ilegalidade, porque é essencial que se tenha o completo entendimento do fato para que eu possa dizer se aquele ato é um ato de corrupção, se é um ato ilícito, ilegal e por aí vai. A provocação e a reflexão, meus amigos, hoje é aquilo que aparentemente não é assédio, pode ser assédio sim. Uma brincadeira de mau gosto repetida, ela pode se configurar sim assédio, que nome nem deveríamos chamar de brincadeira, porque não é brincadeira quando apenas um é o alvo da chacota e todo mundo menospreza aquela pessoa. Então isso não é brincadeira. Mas nós acabamos usando, brincadeira que se repete. Isso não é brincadeira, isso é assédio. Então, em outras situações, podemos ter uma cobrança de metas, como nós vamos falar aqui, que não é assédio e aparentemente todos entenderam como assédio. Então, muito cuidado quando nós formos tratar do assédio. É essencial que se proteja a pessoa, a vítima do assédio, e se compreenda o que de fato está acontecendo. Não se chegue à conclusão precipitada. Não se chegue à conclusão precipitada, porque aquilo que aparentemente é uma caveira pode ser uma mulher se arrumando junto com a sua filha. Aquilo que aparentemente é assédio pode ser alguém cobrando meta de um servidor, ou aquele que se vestiu de bom moço, de boa moça, na verdade está assediando sim o funcionário, o servidor público. Então, muito cuidado. A primeira ideia é muito cuidado, porque nem tudo o que nós entendemos que é daquela forma pode assim ou ser. Nós não podemos idealizar, meus amigos, idealizar o ambiente de trabalho. E nós temos isso, todo ser humano. Poxa, vim trabalhar aqui no município de Brusque, de Itajaí, na capital, então as pessoas aqui se querem bem, eles querem o bem da administração, as pessoas, elas querem bons resultados para a população, nós vamos todos ser amigos, e é um ambiente maravilhoso, um ambiente de coleguismo. Nós podemos ter um ambiente de coleguismo, um ambiente muito bom de trabalho, mas nós não podemos idealizar o ambiente de trabalho como se ele fosse um conto de fadas. No ambiente de trabalho nós temos rusgas, nós temos discussões a respeito do que temos que resolver, as pessoas se desentendem, as pessoas têm ideias divergentes, ideias políticas diferentes, ideias de toda ordem. Então nós não podemos idealizar o ambiente de trabalho que ele será um conto de fadas. Nós temos uma realidade, a administração de Brusque.
E dentro dessa realidade nós queremos o melhor. Então nós não podemos também cair nessa mentira que vai todo mundo ser amiguinho, todo mundo é coleguinha, todo mundo se cumprimenta, quer o bem do outro, lembra do aniversário. Pode existir isso? Seria muito bom, mas não é a verdade, não é a realidade. A realidade é que as pessoas se desentendem. Nós nos desentendemos dentro de casa. Marido e mulher, filhos, pai e mãe, por aí vai. Imagina pessoas diferentes que nós estamos aqui trabalhando no horário X a Y, com situação econômica diferente, realidade política diferente, vem de origens totalmente diferentes, educação diferente, está todo mundo dentro dessa sala para trabalhar, alcançar o quê? O bem comum, o bem do serviço público, entregar um bom serviço para a comunidade. Essa é a ideia. Vocês são servidores públicos, vocês servem a máquina pública. Vocês abriram mão da iniciativa privada, a ideia de empreender, de alcançar a remuneração livre. Vocês buscaram a estabilidade. E dentro desta estabilidade, vocês vão fazer o melhor para o público. Mas ainda assim, haverá rusgas. Ainda assim, o fulano do setor A ou do mesmo setor, as pessoas não vão se dar bem. Então, um cuidado aqui na nossa conversa é que nós não podemos idealizar. Nós devemos querer, sim, o melhor. Nós devemos, sim, almejar, buscar, trabalhar para o melhor, mas não criar um conto de fadas. E me parece, quando falo isso, mas o Alexandre não vai falar do assédio, como a pessoa é perseguida, não é bem assim? Sim, nós falaremos. Mas antes nós precisamos fazer esses recortes para que nós não caiamos justamente nos excessos. E no Brasil, vocês sabem, nós caímos nesses excessos em tudo. Porque você não pode dar a opinião A, você é taxado de B. Você não pode dar a opinião B, você é taxado de A. Entre o A e o Z, gente, existem muitas letras. Existem muitas opiniões e todas elas devem ser respeitadas. E eu sei que não é um tema fácil de se falar, porque é muito fácil para todos nós descambarmos, a expressão que eu usei aqui desde o começo, para os exageros e os excessos. Então, nós devemos sim combater o assédio, entender como é que funciona, mas também ter em mente que ambiente de trabalho não é um conto de fadas. Há momentos em que nós vamos cobrar metas, as pessoas chegarão doentes, chegarão estressadas, chegarão sem paciência, e é nisso tudo que nós temos que ter maturidade para transitar. Não temos um conceito de assédio. Então, quais são as características? Nós não temos uma classificação fechada. Assédio é somente isso aqui. Não. O que é assédio? Como é que se define o assédio? O assédio, nós vamos ver, pode ser moral, sexual, existem diversas formas. Mas o assédio, ele possui características. Quais são as características do assédio? Aí você consegue identificar. O assédio é aquela conduta ofensiva, humilhante, perseguidora e persistente. Em especial, permanência e persistente. Assédio não é uma provocação, assédio não é uma fala maldita, não maldita junto, mas separado, né? Maldita, que talvez possa ser maldita junto também, mas aquela fala que é mal apregoada, mal falada, aquela fala de mau gosto, a ofensa, o xingamento daquele momento. Isso não é assédio. Isso é dano moral, nós veremos. Isso é uma ofensa moral. Assédio é aquela conduta de A para com B, servidores, pode inclusive ter de superior de pessoas do mesmo nível hierárquico, mas em especial de nível hierárquico superior para com o subalterno, aquele que está em hierarquia inferior, né? E que é persistente, ofende, humilha, envergonha, persegue, não respeita. Ou seja, existem características do assédio. Mas tomem muito cuidado que a característica, uma das mais importantes, é a persistência. Se eu aqui proferir uma palavra de baixo calão contra fulano e ofender uma pessoa, eu não cometi assédio. Eu ofendi. Eu posso até ter cometido um crime de injúria, de calúnia, mas eu não cometi assédio. Assédio é persistente. É aquela conduta do superior, um exemplo, que menospreza, humilha aquele servidor na frente de todos constantemente.
cobra resultados exagerados, isola, não considera a sua opinião, envergonha, e isso de modo persistente. Persistente. Essa persistência, essa permanência, essa continuidade é que faz caracterizar o assédio. Então pode ser, hoje, é aquela brincadeira de mau gosto, que não é brincadeira, é ofensa, muda o horário de trabalho, muda o lugar de trabalho, muda a mesa, não deixa ir ao médico quando a pessoa precisa se ausentar por uma questão de saúde, expõe a pessoa à vergonha quando vai corrigir. Lembre-se de uma coisa, é tão simples, elogia-se em público, corrige-se em particular. Tenho que corrigir, chama o sujeito. Amigo, por gentileza, preciso que você mude isso, ponto. Seja objetivo, seja claro. Ai, mas eu não gosto de ofender, eu não gosto de falar. Tem que falar. A clareza, a transparência vai evitar que o outro entenda que você, na verdade, quer perseguir. Então, seja muito claro. E aí eu vou tomar liberdade do Bruno, que foi meu aluno. Bruno, você está errando aqui. Faça diferente. E ponto. É apenas um exemplo, tá? E seja claro do que aquela pessoa, poxa, mas o Alexandre está sempre em cima lá e fala e... Não, seja claro, Bruno, eu preciso que você mude isso. E esta forma de correção, minha gente, em separado. Você protege a pessoa, você protege a honra. Lembre-se, amanhã pode ser você. Nós todos erramos. Eu erro, todos erramos. Então, elogia-se em público. Aí sim, olha, eu gostaria aqui de enaltecer a postura do Bruno por ter feito isso. O elogio é em público, mas a correção... ela é em separado. Meus amigos, o assédio, ele pode ter a característica de, inclusive, boa vontade, saibam. Aquela, estou te mudando de setor só para o teu bem. Não te deixo fazer isso para o teu bem, quando na verdade se configura em uma perseguição. Então, muita atenção. Sempre que alguém for o alvo da brincadeira, que não é brincadeira, da ofensa, da vergonha, da humilhação, da perseguição, da privação de direitos, outros podem, ela não pode. Nós temos sinais de que isso pode se configurar, sim, um assédio. Então é muito difícil falar, identificar, dizer, tá, professor, mas então assim, ó, se alguém fizer isso, é assédio? É muito difícil falar, porque nós só vamos saber o que é assédio no caso concreto. Vamos avaliar o caso do fulano. Fulano fez isso com a fulana ou com o fulano. Isto é assédio? Então nós temos que avaliar o caso concreto. Hipoteticamente, de forma genérica, nós podemos classificar, indicar características, classificar melhor, corrigindo, né? Indicar características e não dar o conceito fechado de assédio. Então aquilo que muitas vezes você pensa que não é assédio, pode ser assédio. Vou falar algumas situações aqui, inclusive da nossa jurisprudência, do nosso tribunal, que condenou o município a indenizar o servidor, que muitos podem, poxa, mas será que isso é assédio? Óbvio. Então, muito cuidado. Nós vamos identificar, anote, quando você vê uma situação de assédio, e aqui eu também hoje quero ser propositivo, tá, gente? Não quero só diagnosticar, eu quero contribuir com uma reflexão no sentido de, vamos trabalhar a ideia da comissão. Tati, não é apenas saber o que é assédio. E foi muito boa a iniciativa, porque não basta saber o que é assédio, e sim também vamos ser propositivos no sentido, como posso trabalhar para que não se configure mais assédio? O que eu posso contribuir para mudar essa situação? O caso concreto... O caso... O meu roteirinho ali... Isso, voltou. O caso... Obrigado, já resolveu, Tati. O caso concreto, ele irá dizer para vocês, então, o que de fato é assédio. Se você está aqui, você é chefe, você está nessa condição, porque também tem um superior. Ninguém está isolado na administração. A administração pública ela é toda escalonada. Nós temos o chefe do executivo e depois temos diretores, superintendentes e é todo o escalonamento da administração. Então ninguém está isolado
nessa escadaria. Sempre terá alguém acima de você. Identifique como que você tem trabalhado com seus subalternos. E o seu superior, como ele tem trabalhado com você? Como se configura essa relação? Então, muito cuidado, atenção às características. Assim é que nós vamos identificar o assédio. Então, algumas perguntas que podem ser feitas, tá? Está em dúvida se é assédio? Alguns indicativos, perguntas importantes. É ofensivo? O que está sendo feito? Fulano, como trata fulana? É ofensivo? Primeira pergunta. E aqui também são apenas indicativos, tá, gente? São apenas indicativos. É aceitável dentro da normalidade? É aceitável que alguém sempre fale com todas as pessoas? Eu falo de maneira branda. Mas com esse aqui, eu sempre aumento a voz. E faço questão de aumentar a voz na frente de todo mundo, para todo mundo saber que eu estou chamando a atenção dele ou dela. Envergonhou ou humilhou? Se a pessoa foi envergonhada, ela se sentiu humilhada? São perguntas que devem ser feitas para vocês, junto com as características, conseguirem identificar o que de fato é assédio. É repetitivo? Não, houve uma discussão entre A e B lá no setor por conta do documento que foi entregue, não foi entregue, ou o carro saiu para abastecer ou não, ou a porta tinha chave, não tinha chave, bateu o xerox, não bateu o xerox. Houve uma discussão. Discussão e desentendimento não é assédio. Então, é uma pergunta a se fazer. Isso é repetitivo? Humilhou? Ofendeu? É aceitável que se discrimine a pessoa por conta da sua raça, cor, credo, orientação sexual? Independentemente, cada um tem as suas orientações de tudo. Eu tenho que respeitar, eu posso não concordar e eu tenho o direito de não concordar. E isso também tem que ficar muito claro, que a não concordância minha, pessoal, não significa que eu estou te excluindo de nada. Simplesmente é minha convicção. O que nós precisamos dentro da administração pública, e como todos os seres humanos, é mais respeito pelo que o outro tem o direito de falar e ser, e eu tenho o dever de respeitar. Por fim, prejudica a saúde da pessoa e o ambiente de trabalho? Essa história, essa piadinha sempre persistente, sempre tem uma chacota, sempre tem uma piada com o fulano, com a fulana, é persistente, isso é bom para a pessoa? Isso contribui com o ambiente de trabalho? Então, se todas as respostas aí forem negativas, ou seja, olha, não é legal essa brincadeira, que na verdade não é brincadeira, isso é repetitivo, fulano está sempre sendo o olho do furacão lá, é sempre em cima dele. E aí de todo tipo, né, gente? É orelhudo, é narigudo, é barrigudo, é magrelo. Isso eu estou falando só fisicamente. E poderíamos ir para outras ofensas. Isso é persistente. Constrange na frente de todo mundo. Deixa a pessoa sem graça, deixa a pessoa humilhada. Estamos diante de assédio. Existem diversas formas de violência. A violência física, evidentemente, eu não preciso comentar. Mas existe violência psicológica, certo? Violência no ambiente de trabalho. Muitas formas de violência. Quando nós discutimos violência doméstica, por exemplo, violência econômica contra a mulher, violência social, violência física, violência à sua integridade corporal, integridade moral, psicológica. As formas de violência, as formas como um ser humano, uma pessoa pode ser agredida, são diversas. É uma palavra, é um bilhete, é um e-mail, é uma mensagem, é um vídeo, é uma gravação, é gravar a outra pessoa e expor a outra pessoa à vergonha. Existem diversas formas de violência, então muito cuidado. Pode essa violência não ser escrita, ela pode ser uma fotografia, montar uma fotografia. Então existem inúmeras formas de violência. Diferencie assédio moral do assédio sexual. Faça essa diferença, porque a legislação faz. Assédio sexual é o constrangimento do superior hierárquico. Cuidado. Constrangimento independentemente dos sexos. O superior hierárquico para com o inferior com a finalidade sexual. Assédio moral é um outro assunto. Então o assédio moral ele é mais amplo. O assédio sexual está contido no assédio moral. O assédio sexual tem finalidade específica. O ato sexual, o benefício sexual que se quer buscar com o abuso da autoridade, com o constrangimento do superior para com o inferior. Agora, assédio é mais amplo.
O assédio, ele abarca a violência moral, aquela que é falada, escrita, também inclui a violência sexual. E digo, violência sexual, assédio sexual, é crime, é delito previsto no Código Penal. E, infelizmente, a previsão no Código Penal, é como eu digo, ela não é suficiente. O que é suficiente para evitar esse tipo de comportamento? É educação, minha gente. É educação. Pode ter Código Penal, pode ter o que for, e tem que ter a legislação, mas se não for educação, hoje, essa tarde é uma tarde super importante. Bruno, Tati, Gesser, todos vocês. É uma tarde em que nós nos educamos, nós refletimos juntos. É uma tarde em que nós vamos refletir e assunto, pois é, tem que melhorar isso aqui, porque hoje eu sou o chefe, mas amanhã eu posso ser o chefiado. E é muito fácil ser pedra, gente. Mas é difícil ser vidraça. Eu sempre digo, hoje eu posso estar na chefia, mas a vida, né? Como dizia lá, a vida é uma caixinha de surpresa, né? O Joseph Klimber, lembra? Não lembra, né? A vida é uma caixinha de surpresa. E as coisas mudam. E hoje, de chefe, eu posso ir a chefiado. Eu quero que me tratem como eu tratei fulano? Então, muito cuidado. A legislação prevê assédio sexual é crime. Assédio moral é mais amplo. E mesmo tendo no Código Penal, assim como todos os crimes que nós sabemos aí, não é capaz. Porque o que muda as pessoas é a educação. Ninguém aqui sai ali e comete um crime porque tem medo do Código Penal. Não. Nós não saímos aqui do prédio, vamos ali cometer um crime porque nós temos educação. Sabemos o certo e o errado. É isso que muda as pessoas. E educação é um trabalho árduo e longo. Não dá resultado semana que vem. Enfrentar a ignorância, em todos os sentidos, é um trabalho muito árduo, sabe, gente? A ignorância, eu não quero aprender isso. Inclusive, essa nossa conversa, eu tenho certeza que muitos aqui estão dentro de si respondendo, meu, que palhaçada essa conversa, né? Eu sei. Porque é a educação lutando contra a ignorância. Existem pessoas que resistem a aprender. E aqui nós não estamos dizendo que você tem que ir para lá ou para cá, nós estamos querendo apenas que você reflita, porque isso é uma realidade. E nós vamos mudar como? Nos educando. Quem? Eu em primeiro lugar. Eu em primeiro lugar. Assédio é diferente de dano moral. Assédio moral, como disse, é algo repetitivo. Dano moral é aquela ofensa imediata, instantânea, única, em um momento. E isso pode gerar, em favor da vítima, uma indenização por danos morais, danos materiais. Inclusive processo administrativo disciplinar contra o ofensor. Porque o ambiente de trabalho não é um ambiente de ofensa. Então diferencie, não é porque alguém lhe xingou no trabalho, foi grosseiro, xingou, usou uma palavra de baixo calão. Olha, eu fui assediado. Não, isso não é assédio. Isso é dano moral. Você foi ofendido. Pode, inclusive, ser crime. Calúnia, difamação, injúria. Aí depende da configuração. Mas entenda, nem tudo é assédio. Pode ser dano moral. Então, se eu estou aqui e eu ofendo uma pessoa isoladamente, eu corro o risco de um processo administrativo disciplinar. Eu corro o risco de um processo criminal por calúnia, difamação, injúria, e inclusive a vítima pode propor uma ação de indenização por danos morais. E isto não é assédio, mas também tem remédio contra isso. Então não pensem que pode falar qualquer coisa dentro da administração, dentro do ambiente de trabalho. Eu tenho que tomar muito cuidado como eu falo e o que eu falo para as pessoas. Porque dano moral é um assunto que também se configura dentro da administração. Não é assédio, mas mesmo assim você vai responder um PAD, um processo administrativo disciplinar. Eu já vi situações em que o superior hierárquico instaurou um processo administrativo contra o subalterno porque ele mandou uma mensagem dentro do telefone funcional para outro servidor de maneira ofensiva, de modo ofensivo. E dentro das relações do trabalho, celular institucional, eu tenho que me dirigir à pessoa como eu me dirijo aqui, no ambiente de trabalho. Aquele espaço digital é o ambiente de trabalho, um e-mail, uma mensagem de celular. Então, muito cuidado. Nós pensamos, só o que eu falei. O pessoal se esconde na internet, como se diz, né? Não. Se descobre o telefone, se descobre o IP, se descobre o endereço, quem mandou o e-mail, de onde partiu aquela fotografia. Então,
muita atenção aqui. A cultura do assédio. O assédio, nós temos a cultura. Aqui é assim. Nós somos de origem X e eu posso falar porque sou alemão, né? Então dá para falar bem. Aqui, porque eu estou falando mal de mim. Então eu posso falar porque eu não estou falando mal de ninguém. Aqui é assim, porque nós somos dessa forma e aqui não muda e vai ser assim. Quem quer vir trabalhar aqui tem que se submeter e ponto final. Isso deve ser revisto porque isso prejudica o resultado final, que é a pessoa que está lá na ponta que recebe o serviço público. Vocês já viram? Nós ainda temos alguns privilégios, né? Porque quando vocês que trabalham na administração e precisam buscar o serviço público, você já conhece o caminho. Você já conhece o caminho. Eu já conheço o caminho. Agora, aquela pessoa bem simples lá que precisa de uma certidão, de um documento, e aí chega num ambiente em que nada dá certo, que as pessoas estão se brigando. Eu já cheguei em órgão público, as pessoas estavam debatendo em balcão, e a pessoa está ali para buscar uma certidão. A pessoa fica mais perdida, ainda é maltratada. O que tu está fazendo? O que tu quer? Quase que de desculpa, volto outro dia, deixa vocês se brigar, amanhã eu volto aqui, né? Por quê? Um ambiente de trabalho péssimo. Existe em muitos lugares a cultura do assédio. É o assédio institucionalizado, em que aqui tem essa característica. Quer vir trabalhar aqui? A banda aqui toca assim, ó. A banda aqui toca assim. Isso é assédio institucional. Porque o assédio, o assediado, ele vai ser, meus caros, o futuro assediador. Porque quando você gera um ambiente assim, doentio, todo mundo quer se defender. E qual é a defesa? Muitas vezes é também oprimindo o outro, com horário. Olha, não vou te ajudar aqui, te vira, porque senão tem gente me cobrando, então também não vou deixar tu pegar ir no médico, porque se eu deixar tu ir no médico, o fulano me aperta aqui, então um aperta o outro, está todo mundo se apertando, e um assedia o outro, cria-se uma cultura, um ambiente de assédio. Eu trabalhei no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Trabalhei no Poder Judiciário de Santa Catarina. E também no Poder Judiciário tem esses problemas, dentro da administração. No Executivo tem esse problema. No Legislativo tem esse problema. Eu já estive dentro do serviço público e sei que essas coisas acontecem. De não permitir que o fulano goze férias de determinada data, de permitir apenas que o amiguinho ou o fulano tenha privilégios de datas, de horários, enquanto o outro tem uma situação muito peculiar e ele é perseguido. Inclusive, minha gente, usando instrumentos, e eu repito, isso acontece em todo o Brasil, não é privilégio de Brusque, Itajaí, Balneário, seja o que for, é a administração pública brasileira. O processo administrativo, saibam, senhoras e senhores, é um dos instrumentos mais utilizados para assédio. O processo administrativo ele é utilizado como um instrumento de assédio. Então funciona assim, eu sou o chefe da pasta. Eu sei que o fulano lá não é do meu partido. Né? E aí eu dou ordem para o diretor, fulano lá nós temos que dar um jeito. E aí o outro, eu sou o A, tem o B que recebeu a ordem, quem vai executar a ordem é o C, que vai junto com o D para ir lá atingir o E, a outra pessoa lá na ponta. Ele não tem noção que isso veio de cima e que a busca o processo administrativo naquela situação é apenas criar uma dificuldade, uma perseguição, uma punição não legítima. As mulheres, e aí eu quero falar, em especial, mulheres gestantes, mulheres que acabaram de vir da licença, que ainda estão amamentando seus filhos, mulheres que, infelizmente, são as mais vítimas de fibromialgia, uma doença que vocês, obviamente, já ouviram falar. E eu falo muito disso, inclusive no meu escritório, quando vou debater o assunto. Existem aquelas pessoas que têm um problema de saúde e ela passa a ser motivo de chacota das dores. Olha lá das dores. E a pessoa, infelizmente, tem um problema de saúde. Ela não queria ter aquele problema de saúde. E eu digo aqui a fibromialgia porque é uma doença silenciosa, é um exemplo claro que está em muitos lugares da administração pública, saibam, tá? Aquela mulher, aquele homem tem esse problema de saúde e precisa tirar licença.
E é uma doença silenciosa. Porque quando eu corto um dedo, as pessoas veem que eu cortei o dedo, que eu perdi o dedo. Agora, a fibromialgia é uma doença silenciosa, ela é psicossomática. E como é que se prova isso? Ah, mas existem pessoas também, né, professor, que se escondem nas doenças. Eu sei que existe. Eu sei que existe. Mas aqui nós queremos trabalhar para aquilo que é o correto. Então, eu sei que muitas vezes mulheres grávidas dentro da administração, as mulheres que acabaram de vir da licença, que estão aumentando seus filhos, as pessoas com fibromialgia, elas sofrem com assédio. Sofrem com assédio. Pessoas que talvez não tenham a sua velocidade de trabalho, pessoas com mais idade, e aí quem é mais jovem, peraí que eu já resolvo e tal, e fulano não sabe nada, e está sempre sendo fulano lá alvo da chacota. Muito cuidado aqui. Muito cuidado. Então, a cultura do assédio e a comissão tem essa finalidade. Quebrar a cultura do assédio. Quebrar. Nós temos que criar a cultura, sim, do bom tratamento, do respeito, da divergência de pensamento, sim, divergência de pensamento. Eu vou divergir de você fortemente em alguns assuntos, mesmo assim eu vou lhe respeitar. E nós vamos trabalhar juntos para alcançar a finalidade, que é o quê? Tem alguém aqui nesse balcão precisando dessa certidão, desse documento, seja o que for, o asfaltamento da rua lá, que muitas vezes não acontece por conta de vaidade de dentro do serviço público. Vocês sabem disso. Porque nós somos também destinatários do serviço público. Nós também recebemos serviço público. Nós somos usuários do serviço público. O que não é assédio? Eu também gosto de falar do que não é assédio. Porque nós estamos falando aqui o que é, né? Então, perseguir uma pessoa é assédio constantemente. Ofender é assédio. Humilhar é assédio. Corrigir publicamente. Menosprezar publicamente. Isso tudo é assédio. Agora, o que não é assédio? Não é assédio ter metas. Não é assédio desentendimento. Desentendimento dentro do serviço. Olha, nós não concordamos quanto a isso, tem que resolver e tal. Isso não é assédio. Não é assédio meta. E meta no serviço público nós devemos conversar. Porque igualmente existe assédio, mas existe também quem não gosta de cumprir meta. E dentro da administração nós temos que dar resultado para fora da administração. Essa é a ideia. A administração tem que dar resultados. Tem que dar resultados. É fruto do que a administração? Tributo, dinheiro que foi cobrado, foi tirado, riqueza da mão, do bolso do cidadão, entra para os cofres públicos para ser redistribuído, vamos assim dizer, na forma de serviço público eficiente. Então precisa de meta. E existem alguns servidores que infelizmente não querem metas. E tem que ter meta, tem que ter objetivo. É diferente meta inalcançável. É diferente meta só para uma pessoa. É diferente quando eu permito que o A e o B não bateram a meta, então tudo bem. Agora o C não bateu, eu vou oprimir. Pode ser assédio. Então, ter metas, ter objetivos, corrigir a pessoa, chegou atrasado, chama atenção, orienta, determinar que aquele comportamento do fulano não é adequado para o lugar, a forma de tratamento com as pessoas. Isso tudo não é assédio. Agora, isso tudo tem que ser muito bem trabalhado de maneira a não constranger. Como eu disse, a dica que se dá, né? Lição simples de casa, né? Se corrige em secreto e se elogia em público. E como você vai corrigir? Como você vai falar com essa pessoa? Então, existem situações em que nós não estaremos diante de assédio. E aqui fica um cuidado. Nós teremos essa... O cuidado é o caso concreto, como eu disse. Vocês têm que avaliar com muito cuidado. Onde buscar ajuda? Onde deve o servidor, a servidora buscar ajuda quando é vítima de assédio? Em primeiro lugar, você deve comunicar o órgão que você trabalha, o superior ao que lhe assedia. Deve comunicar. Mesmo sabendo que muitas vezes isso não vai resolver, você deve comunicar. E não sendo atendido esse servidor, não se dando credibilidade a essa notícia de assédio,
você vai poder procurar, a depender dos órgãos, a comissão. E que aqui, inclusive, eu vi que tem até um link, né, Tati? Tem um link para você comunicar o assédio. E não resolvendo, você vai subindo as instâncias. Certo? Você vai subindo as instâncias. Você pode procurar o Ministério Público, você pode procurar o advogado de sua confiança para propor uma ação, mas você vai ter que se opor ao assédio. Ele não vai cessar assim, pura e simplesmente. E você vai se incomodar. Eu gosto sempre de dizer que você vai ter que enfrentar. Em muitas ocasiões eu recebo servidores no escritório, doutor, eu não vou... nós temos um caminho a trilhar. Você tem que documentar esse assédio, você tem que ao menos ter uma prova, nós vamos falar de prova. Você tem que ter algum elemento que mostre que houve assédio, porque nós também não podemos simplesmente alegar, é muito simples. Eu vou lá e digo, fulano está me assediando. Isso é persistente. Onde está a prova? Não tem absolutamente nenhum elemento. Também não tem como seguir adiante. Então, onde buscar ajuda? Aqui no caso de vocês têm uma comissão, vocês podem buscar o advogado de sua confiança, pode buscar o Ministério Público. Se foi uma ofensa, uma agressão, registre um boletim de ocorrência, documente o assédio. Se foi uma calúnia, difamação, uma injúria, você tem que documentar a ofensa, a agressão. E uma vez documentada, uma vez corporificada, você conseguiu trazer isso em um elemento de prova, vamos assim dizer, aí você pode dar início à investigação, vamos assim dizer, para poder punir essa pessoa. Então, essa é a forma de buscar ajuda. Certo? Em silêncio, o silêncio não vai resolver nada, minha gente. O silêncio não vai resolver. E como eu disse, muitas vezes as pessoas elas não querem resolver o assédio e até se submetem, e esse é o grande mal do assédio, né? Um dos grandes males, mas é que a pessoa não tem nem forças para enfrentar o assédio. Ela já imagina, meu Deus, vou procurar advogado, vou procurar Ministério Público, vou fazer boletim de ocorrência, vou movimentar uma máquina, a comissão, o fulano é influente, e quanto mais influente, mais medo a pessoa tem de enfrentar. Mas você tem que enfrentar. Porque o assédio só vai ser quebrado, independentemente de quem seja, quando ele for realmente noticiado. Mas faça isso com inteligência. Porque se você não fizer isso com inteligência, quem vai passar por errado ainda é você, que é vítima de assédio. Porque o assediador, ele é sutil muitas vezes. É sutil. E aí você vai se opor àquilo sem nenhum elemento de prova. Quem é que é o culpado ainda? A vítima ainda, sobre ela vai recair o peso. Não, na verdade, isso aí é que é uma Maria das Dores, esse cara aí é muito boca mole. Ainda você que é vítima vai passar por errado. Então, busque ajuda. Mas seja inteligente. Documente. Como é que você vai fazer prova? A nossa tendência é a explosão, né? Quando a coisa acontece, o ser humano é assim. Foi a gota d'água. Eu fui lá e, não aguento mais isso. Não aguento mais isso. Então a pessoa explode. E aí vai lá e noticia de qualquer forma. Você deve documentar, reunir elementos de prova. Como? Mensagem de WhatsApp, filmagem, e-mail, testemunha. Mas a testemunha ainda vai ter que ter a coragem de enfrentar um processo administrativo e estar a seu lado. Porque muitas vezes a pessoa ocupa um cargo de provimento em comissão, não vai querer enfrentar a chefia. E não vai enfrentar mesmo. Então você tem que se cercar. Reúna elementos. Saiba que a gravação ambiental, essa gravação aqui, você está com o seu celular, gravar para a sua defesa, ela é autorizada. O Supremo Tribunal Federal autoriza. Quando você é vítima de crime, o Supremo Tribunal Federal, não sou eu quem estou falando, né? É decisão do Supremo Tribunal Federal, e os procuradores e advogados que estão aqui sabem bem disso. O Supremo Tribunal Federal autoriza que haja gravação ambiental. Quando você é vítima de um crime, de fato, verdadeiramente um crime, e guarde esta gravação para que ela possa ser periciada. Eventualmente, futuramente, porque também sem perícia eu não tenho segurança nenhuma quanto àquela gravação. Não tenho segurança nenhuma. Então seja inteligente. Você é vítima de assédio? Reúna elementos. Mas muitas vezes o assédio acontece sozinho. O chefe chama o fulano
Ou a chefe chama o fulano na sala e fala em reservado. Não tem testemunha. Então você tem que se valer de uma gravação. Muitas vezes é um e-mail. Guarde o e-mail. Preserve essa prova. Mensagem do celular. Preserve. E cuidado. Não basta print, né? Cuidado com essas ideias. Certifique essas provas quando for necessário. Nós chamamos, existem serviços na internet de certificação da prova na blockchain, na nuvem, vamos assim dizer, simplificando, para que você guarde e legitime essa prova. Em alguns processos nós precisamos fazer um print de uma tela, mas você vai lá, existem serviços específicos, você vai lá e dá validade àquela prova. Então, em primeiro lugar, não apaga a mensagem, não apaga o vídeo, não apaga o conteúdo, não deleta. Faça o print, mas procure rapidamente o serviço de certificação dos elementos de prova. Você tem essa prova certificada, ela vai valer. Porque o print, por si só, muitas vezes, especialmente na área criminal, os tribunais não aceitam. Não aceitam. E aquela ofensa, aquilo que lhe falaram no telefone, que é repetido, aquele áudio, ele pode ser, em sendo assédio moral, pode também ser crime. O assediador vai responder criminalmente. E também responderá pelo assédio. Então, é uma conduta múltipla, uma conduta que tem consequências diversas. Mas para que chegue nessa consequência, você tem que ser inteligente. Você já está sendo vítima de assédio. Então, o que você vai fazer? Você vai engolir mais um pouco? Vai ter que preparar para produzir a prova. Vai ter que ter paciência e frieza para produzir essa prova. Porque se você estourar, porque aconteceu, você não tem prova. E quem vai sair por culpado? Você. Infelizmente. Porque você não tem prova. Ou, por culpado não, errado na história, como nós dizemos, né? Então você precisa ter esse cuidado. Não é hora de falar como se diz, né, com as emoções. Por mais difícil que seja, é hora da frieza para coletar a prova. E aí expor, sim, o assediador. Na forma da lei, que é comunicar à comissão permanente de combate, contratar o seu advogado, ir ao Ministério Público, registrar o boletim de ocorrência. Esses são os meios, essas são as formas de buscar ajuda e os elementos de prova que você tem que ter em mãos. Porque somente falar não irá lhe ajudar. Quais são as consequências jurídicas para o assediador? O que pode acontecer com o assediador? Em primeiro lugar, é crime. Pode ser crime, né? Não o assédio em si, mas a calúnia. A calúnia, crime. Pode responder criminalmente. Pode responder processo administrativo disciplinar e que, inclusive, leve à demissão. Isso pode acontecer. Seria uma sanção mais grave, mas isso é possível acontecer, desde que haja prova. Porque ninguém vai ser demitido do serviço público, servidor estável, sem que haja elemento de prova bem forte, bem evidente, de que existe o assédio. E é possível também processar o município, o ente público, seja o que for, a entidade estatal, né, seja União, Estado, município, órgão público, autarquia. Aquela entidade será processada e indenizará a vítima do assédio. Indenização por dano moral, que inclusive pode também recair sobre o assediador. Mas geralmente a ação é proposta contra o ente público, que tem responsabilidade de evitar que o assédio aconteça. Por isso a importância desse tipo de treinamento, desse tipo de conversa nosso. Então as consequências jurídicas são múltiplas. Múltiplas. Muitas vezes as pessoas pensam, não vai dar nada. Não vai dar nada. Mas se você tem um belo conjunto probatório, um belo conjunto de provas, com testemunhas também, esse sujeito, esse homem, essa mulher vai se dar mal. Vai ser punido. E tem que ser punido. Porque os malefícios, minha gente, do assédio não são apenas para a vítima. Em primeiro lugar é a vítima, óbvio. E ela é que deve ser protegida. Mas o ambiente de trabalho é contaminado e na ponta lá, a pessoa que vai receber o serviço público também recebe tudo enviesado. Então, destrói o ambiente de trabalho. Cria-se a cultura da opressão naquele departamento, naquele órgão, naquele setor. Então, a importância de entendermos aí as consequências jurídicas. Processo criminal, processo civil, processo administrativo, que inclusive pode levar à demissão.
Alguns casos eu trouxe para vocês do nosso tribunal. E eu botei só... Eu poderia ter pego Justiça Federal, mas nós não estamos falando com servidores federais. Eu estou falando com servidores municipais. Portanto, se existir aqui um ato de assédio, uma conduta de assédio, quem será o alvo? O assediador, mas também o município de Brusque. Município de Brusque. Então, para que vocês saibam, uma ação dessa ela é endereçada contra o município de Brusque, tramitará na vara da Fazenda, e o nosso tribunal tem alguns precedentes, tá, gente? E tem aos montes no nosso tribunal. Eu trabalhei na 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal. Antes de ser advogado, eu trabalhei na Câmara de Direito Público, Tribunal de Justiça. E o desembargador com quem eu trabalhei, julgava justamente esses processos. E eu peguei a jurisprudência mais nova, entendimentos e precedentes mais novos, para vocês verem. 2023, 2023, 2022, ou seja, isso aí vem sendo debatido a todo instante. Só que antes as pessoas se calavam, sofriam caladas. Hoje as pessoas começaram a assistir esse tipo de treinamento e começaram a entender que quando elas reunirem um pouco de provas, elas vão ser vencedoras sim. E o assédio aos poucos vai sendo desarticulado. O nosso tribunal condenou um ente público a pagar indenização de 10 a 20 mil reais, esses precedentes aí. Essa pessoa, no primeiro caso ali, houve uma punição ilegal. Pensa, a vítima do assédio foi punida. Criou-se um processo administrativo por uma falha fantasiosa, aqueles negócios de serviço público, como vocês sabem. Fulano fez isso, não tem prova, mesmo assim instaura um PAD. Esse PAD está todo mundo reunido, vai votar igual, pune o servidor. Não prestigia a ampla defesa dele contraditório, puniram a pessoa. 3 dias. Foi suspensa do trabalho. 3 dias. Quando ela retornou, não deram funções para ela retomar as funções. Quando ela volta do trabalho, não pode ficar aí sem fazer nada. O ócio punitivo é não dar função. Também pode ser assédio. Tati, o que eu tenho que fazer? Não, tu não precisa fazer nada, Alexandre. Pô, mas eu quero ter uma função aqui, eu vim aqui para trabalhar. Fica quietinho aí no teu canto. Isso é uma forma de punir. É o ócio punitivo. O tribunal reconheceu e puniu o ente público. Isso aqui, gente, não é criação. Isso aqui é o nosso Tribunal de Justiça. Entendimento e julgamento de 2023 e 2022. Aconteceu ontem. Segundo caso. Olha esse. Uma tributarista, ela descobriu falhas na emissão de notas fiscais lá no município. Foi trabalhar no sentido estável. Servidor estável, eu estou falando. Que descobriu uma falha e trabalhou no sentido de corrigir a falha. A mulher foi punida. Mandaram ela trabalhar num prédio abandonado. Ah, tu quer dar... Tá vindo aqui corrigir a gente? Espera aí que eu tenho um presentinho para ti. Vai trabalhar lá no prédio X, lá, ó. Isso é assédio? Então, quer dizer, a pessoa está trabalhando para o serviço público, para o bem, mas talvez ela tenha demonstrado e trazido à luz uma falha de um superior que não queria ser corrigido. E aí o superior, se achando o rei, tentou puni-la. O tribunal reconheceu o assédio. Tem um caso, fiz até um vídeo disso aí no meu Instagram. Uma auditora fiscal de um município de Santa Catarina, ela descobriu uma suposta fraude lá na área tributária e é auditora fiscal. Vocês podem encontrar a jurisprudência, tem um número lá no meu Instagram, pode procurar lá. Ela também foi punida. Mandaram ela trabalhar no depósito de verduras do município. Por quê? Porque a mulher estava fazendo o trabalho dela. Só que o trabalho dela estava expondo a alguns manda-chuvas a vergonha. Então pode-se utilizar do processo administrativo, pode-se utilizar de uma suposta... eu quero proteger. E está querendo punir alguém que está dando resultado. Por isso o cuidado na identificação do assédio. E por fim, tem mais um exemplo, 2022, em que uma diretora de escola, cargo comissionado, ofendia repetidamente uma professora. Dano moral. Reconhecido assédio. Então vejam, pode ser deslocar alguém do lugar para trabalhar, pode ser ofensa, pode ser e-mail, pode ser envergonhar publicamente. Não existe uma forma de assédio. Eu peguei um caso, na jurisprudência também, não está aí,
que uma servidora, porque era do partido contrário ao que ganhou as eleições, e ela era estável, ela foi colocada para trabalhar num lugar, prefeitura, município pequeno, embaixo de uma escada. O computador dela foi colocado embaixo de uma escada. E a mulher ficou lá. Se ela não fala, se ela não denuncia, se ela não toma providência, o que eu vou fazer, né? Pô, mas ela vai se indispor, Alexandre, a gente vai se indispor. É isso que eu quero deixar claro. Quem quer combater o assédio, minha gente, tem que se indispor. Tem que estar preparado para se indispor. Tem que estar preparado para as risadinhas de canto de boca, quem diz, não vai dar nada, eu tenho costa quente aqui. Tem que estar preparado para se indispor. E aí vai tentar, né, manter a saúde emocional para enfrentar o assédio. Na prática, e aí eu vou me encaminhando para o fim. Na prática, eu disse, Tati, eu não quero apenas identificar o problema. Eu quero também propor algo. Existe alguma solução? Primeiro, não vamos idealizar que deixará de existir o assédio. Ele sempre existirá. É como as pessoas falam no Brasil, nós temos que acabar com a corrupção. Não existe isso, gente. Nunca, em nenhum lugar do mundo, se acabará a corrupção. Ela pode ser diminuída, enfrentada. Agora, acabar nunca vai acabar. Infelizmente. Então, o assédio é a mesma ideia. Então, como é que nós podemos enfrentar? O que nós podemos fazer de propositivo aqui, Tati? Bruno? Todos vocês, colegas. 2 leis universais. Só. Muito simples. Pô, e é simples mesmo, tá? O que eu venho propor aqui, então, eu vim de Itajaí para falar o simples. O simples muitas vezes nós não fazemos, gente. É o simples que nos pega. Primeiro, eu só vou fazer para o outro o que eu quero que faça para mim. Muito simples, né? Então, querer o bem do outro como eu quero o meu bem. E segundo, saber que tudo que eu semeio eu vou colher. Se as pessoas tivessem isso em mente de que o que eu faço para o fulano, eu faço para ele, como eu quero, eu trato a Tati como eu quero ser tratado por ela, essa é a primeira lei universal. E foi o mestre dos mestres que falou isso. Amar ao próximo como a si mesmo. E a outra, o que eu semeio, eu vou colher. Lei da semeadura, quem semeia vento, colhe tempestade, lembra? É mais ou menos isso. Mas isso não... Meus amigos, vocês vão chamar um coach de treinamento lá da China, o mais famoso, e vai rodar 300 mil dicas, elas cairão em 2 grandes verdades. Quais? Eu tenho que tratar o outro como eu quero ser tratado e saiba o que você faz, você vai colher. É isso. Então a minha propositura, o que eu proponho, é que vocês tratem o outro como querem ser tratados. Criem esse ambiente. Segundo, o que vocês fizerem, vocês vão colher. Vocês não, eu, todos nós. Assim deve ser. Meus amigos, o serviço público não tolera qualquer forma de assédio. É uma via de mão única em direção à integridade e à dignidade no ambiente de trabalho. Muito obrigado. Eu vou devolver a palavra a Tati. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, não sei se vocês vão abrir para perguntas, eu fico à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, só levanta a mão, pode, por favor, fica à vontade. Pode vir ali, pode vir, não tem problema. Quem está assistindo a gravação, saiba que eu não saí do púlpito, viu? Consegui ficar aqui. Como bom presbiteriano, Bruna, viu? Fiquei no púlpito, não saí, viu? Como é que foi provado nesses casos aqui? Porque parece uma coisa única. E tu falaste que o assédio ele é contínuo, certo? Então, por exemplo, a moça foi colocada num prédio abandonado. Beleza. Parece uma ação única, mas não foi uma ação única, né? Não foi. Como é que foi isso pra gente?
Assim, detalhes eu não li o processo com detalhes, mas o precedente ele mostra que aquela pessoa já era perseguida. Então ela foi chamada a atenção dela em frente a todos porque ela estava mexendo com as notas fiscais. Ela foi humilhada publicamente. O que tu anda mexendo nas notas fiscais? O que tu foi fazer lá? Ou seja, ela foi antes disso. O teu nome mesmo, perdão. Xará. Alexandre, antes ela foi constrangida publicamente. Antes ela foi envergonhada publicamente por estar fazendo a sua função, até que culminou com a transferência de prédio. Tá? Foram atos contínuos. Excelente pergunta, porque a transferência de prédio eu posso precisar, Alexandre, hoje você não trabalha mais na secretaria A, você precisa ir para a secretaria B, uma relotação, uma remoção, isso pode acontecer. Isso por si só é assédio? Não é. Mas, no caso dela, existia um contexto probatório que indicava que não era uma mera remoção, ainda com as funções, que é incompatível o lugar com aquela função. O outro caso, uma auditora fiscal e para o depósito de verdura. Nada contra a auditora fiscal e nada contra o depósito de verdura. Mas quem fez concurso para o lugar A deve ficar no lugar A e quem fez concurso para o lugar B deve ficar no lugar B. Beleza, Alexandre? Mais perguntas, minha gente? Estou à disposição. Por favor. Fique à vontade, ninguém vai ser assediado não se perguntar, né? Não posso perguntar, porque se eu perguntar, o meu chefe... Por favor. Sim, colega, nós temos... A pergunta dele é, para quem está nos assistindo aí a gravação, se a prefeitura vai ter essa comissão. Hoje, o município de Brusque tem uma comissão permanente de combate e enfrentamento ao assédio moral e assédio sexual. Então, todos vocês aqui podem procurar, se não conheciam, eventualmente não chegou essa informação, pode procurar a Tati. E também depois vamos colocar aqui na tela o site lá, o espaço para vocês procurarem, tá? Mais perguntas, pessoal? Eu sei que tem, mas o pessoal fica, não vou falar, né? Fique à vontade. Sem perguntas? Tati, com a palavra, muito obrigado, tá? Aí está o site. Esse é o site da Comissão Permanente de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e Moral. Gostaríamos de agradecer ao professor Pris por compartilhar seu tempo e conhecimento conosco. Também gostaríamos de entregar um presente para ele, pela disposição em vir falar aqui conosco. Por fim, agradecemos mais uma vez a presença de todos e até a próxima. É bom?